Viajantes do meu coração, é com essa luz desse sol que está em Touro e do outro lado, provavelmente a lua já tá crescendo, cheiona em Escorpião, que eu começo esse Vibes da semana. Eu falei, gente, tá uma luz tão bonita pra gente falar sobre esse céu potente que a gente tá vivendo essa semana. Feliz lua cheia, hoje na segunda-feira, dia 12, às 13h55 da tarde, a lua ficou cheia no signo de Escorpião, então o sol que aqui me ilumina em Touro, fazendo uma oposição lá do outro lado com a lua em Escorpião, iluminando o quê? As nossas sombras, iluminando aquelas coisas que às vezes a gente não quer olhar, mas que precisam ser reveladas para que a gente possa fazer transformações na nossa vida a partir das nossas inquietações, a partir daquilo que incomoda, a partir daquilo que a gente ainda não descobriu sobre a gente mesma, para que a gente possa estar sempre em constante mudança e para que a gente possa sempre evoluir. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante, eu venho toda semana conversar com vocês sobre o céu da semana. E tem sido cada vez mais enriquecedor as trocas de vocês aqui. Toda semana eu respondo vários comentários trazendo insights sobre o céu da semana, né? Sobre o céu de vocês, sobre como isso pode estar impactando vocês. E obviamente eu faço isso de uma forma muito mais impactante nas minhas leituras, né? Nos meus atendimentos. Por sinal, minha agenda de junho está aberta. Se você ainda não conhece meu trabalho, se você quer transformar a sua vida com a astrologia, assim como eu transformei a minha há 5 anos, me tornando astróloga, fazendo transição de carreira, enfim, vivendo potências que eu achava que estavam muito adormecidas dentro de mim, que foi a astrologia que pôde acender. Vem conversar comigo. Para quem quer uma luz dessa lua cheia, gente, o oráculo da semana tá aberto com várias vagas. Oráculo é o quê? A entrega de uma cartinha do oráculo com uma mensagem pelo WhatsApp para vocês se guiarem aí ao longo dos próximos 28 dias, mês, enfim, tudo que eu vejo ali, eu posso falar para vocês em 10 minutos, eu dou aquele boom ali no WhatsApp para vocês conseguirem se guiar aí nessa lua cheia que tá tão potente. Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não conhece o canal ainda, não tá inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque toda semana chega vídeo novo aqui no canal. É um trabalho constante que eu tenho feito desde 2021, por sinal eu comecei esse canal foi numa temporada escorpiana, e eu tenho escorpião na minha casa da carreira, na minha casa 10, na minha casa do propósito, e sempre chega aí normalmente de uma forma muito cirúrgica tudo que eu trago pra vocês. Então bora lá, gente. Lua cheia em Escorpião. Escorpião é um signo que simboliza pra nós tudo aquilo que a gente precisa lidar com relação às nossas sombras, às nossas perdas, a tudo aquilo que a gente precisa desapegar, a tudo aquilo que a gente precisa transformar. Não tem signo melhor para ensinar pra gente de que a vida é transitória, de que a vida é cíclica, de que tudo se transforma, de que tudo tem um fim, de que tudo tem um recomeço. E normalmente na nossa cultura, né, a gente não lida tão bem com os fins. Por isso que o Escorpião às vezes é um signo tão sacrificado, massacrado, né, nos arquétipos, nos estereótipos, porque tem as suas dificuldades mesmo. Eu acho que, primeiro, olhar pra gente com a honestidade que Escorpião pede já não é um trabalho fácil, né? Olhar para as nossas sombras, olhar para aquilo que tá incomodando, olhar para aquilo que tá impedindo com que a gente acesse poderes muito importantes para a gente fazer transformações, não é tão simples assim. Lidar com perdas não é fácil. Lidar com fins de ciclos também demanda da nossa resiliência, do nosso confiar, né? Muito no mistério da vida, que a vida tá tirando algo da gente, ou que a gente precisa tirar algo da gente para que a gente consiga abrir espaço para o novo. E eu vejo que o Escorpião também, gente, é um signo de muita vulnerabilidade, né? Que vem falar também do quanto a gente precisa se desconstruir para a gente se reconstruir. A gente é formada, né, gente, por tudo que a gente tem como influência, como cultura, como história, como contexto social, político, econômico, cultural. E muitas vezes essa formação, né, esse lugar de onde a gente vem, é cheio de preconceitos, é cheio de ideais, de coisas que a gente precisa a todo momento estar atento e desconstruir, né? Então eu acho que nesse momento, gente, o que a gente está tendo com essa lua cheia é um convite para a gente olhar realmente para as coisas que a gente já se formou e cutucar um pouco, e provocar um pouco, e investigar um pouco mais sobre o que a gente precisa desconstruir, tirar mesmo todas as máscaras, tirar todos os véus, desocultar as coisas que às vezes a gente deixa ali como, eu vou manter aqui porque tá mais fácil, vou manter aqui porque aqui é uma zona mais confortável para eu estar.
E eu vejo que essa lua cheia pode causar, sim, esses desconfortos, essas provocações, essas inquietações, porque a gente tá aqui para desconstruir a todo momento. A gente tá aqui para desconstruir que a gente sabe tudo, que a gente não acredita na gente mesma, de que a gente sabe muito de muitas verdades e, na verdade, a gente tá aqui para aprender. Então, assim, é a gente olhar para dentro com muita humildade, com muito acolhimento também nessa semana, para que a gente possa investigar o que a gente precisa trazer de movimento para nossa vida, né? Então, o Sol tá no signo de Touro, que é um signo estável, fixo, né? Que traz esse pé no chão, essa estabilidade, mas ele já tá muito próximo de Urano. No final de semana, no sábado, vai acontecer o encontro exato do Sol com Urano. Isso acontece uma vez por ano, já há alguns anos no signo de Touro. No ano que vem, se não me engano, esse encontro já vai ser em Gêmeos. Eu preciso averiguar. Mas em Touro, ele vem abalar as nossas estruturas. Porque Urano, gente... Urano é um planeta que vem trazer surpresas, imprevisibilidades, vem colocar pé na porta mesmo e falar assim, não tem segurança. A vida é viver o imprevisível, a vida é um mistério, a vida é essa caixinha de surpresas que a gente tem que estar pronto para lidar com muita flexibilidade em tudo que a gente precisa, né, se adaptar, reajustar, refazer. E no final de semana eu acho que isso pode ainda reverberar muito o ápice dessa lua cheia, em que traz sim surpresas, em que traz coisas que estavam debaixo do tapete, em que traz revelações, coisas que estavam ocultas, e que não quer dizer que seja ruim, às vezes é uma surpresa boa, às vezes é uma notícia boa que a gente estava esperando, mas independente, né, do que for, eu acho que a gente precisa sempre confiar do porquê que essas surpresas estão chegando até nós, o que elas querem nos ensinar, por que a vida está pedindo esse movimento, né, gente? Porque quando a vida provoca, quando a vida se movimenta, querendo a gente ou não, quando alguma coisa acontece, quando a gente tá inquieta, quando a gente tá incomodada, eu gosto desses movimentos, gente, pra ser bem sincera, porque é ali que a gente vai se movimentar, porque a gente não quer ficar na dor, né? A gente não quer ficar carregando essas coisas acumuladas, inquietas, incômodas dentro da gente. A gente vai dar um jeito. Então a gente vai abrir, né, todas as gavetas, vai abrir todas as portas, vai abrir, tirar todos os tapetes e falar assim, deixa eu olhar pro que tem aqui. Escorpião, gente, é um animal pequeno, né, que tá ali no lodo, nas profundezas, mas que tem um poder tão gigante e tão forte quanto o touro, que é um animal robusto, forte e, né, aquela coisa que tá ali imponente para nós, mas o poder do escorpião, que tem um veneno muito curativo, né, ele vem trazer para nós transformações e soluções para nossa vida, e que são muito regeneradoras, né? Regenerativas, são muito transformadoras. Então eu desejo que cada um de vocês possa acessar o escorpião que existe dentro de si, lembrando que todo mundo tem todos os signos no mapa, gente. Você pode ser pisciana, ariana, libriana, mas em algum lugar da sua vida o escorpião tá lá. Eu, por exemplo, tenho na minha casa da carreira, por isso que às vezes, né, vocês falam, ela é muito cirúrgica. E que bom que chega dessa forma pra vocês, porque é isso que o meu escorpião na minha casa da carreira me propõe a ser, me propõe a buscar cada vez mais, né, que eu traga ali mensagens que estão para muito além do que tá na superfície, né, a gente trazer esse olhar mais profundo, essa leitura nas entrelinhas. Então eu faço isso com o meu trabalho, mas aonde você precisa fazer isso? Aonde você precisa ser cirúrgico na sua vida? E isso é um ponto dessa lua cheia também. Essa lua cheia em escorpião, ela vem trazer cortes, de certa forma. A gente precisa olhar muito para os regentes dessa lua cheia. Primeiro é Plutão, que está em Aquário. E segundo o corregente é Marte, que está em Leão. Signos opostos, mas que falam muito do eixo da criação. É como se a gente precisasse se auto-investigar, olhar para dentro de nós e falar assim, quais as transformações que eu quero fazer na minha vida, Marte em Leão, falando muito de uma singularidade, de como eu quero me levar no sentido de identidade, qual é a minha marca, o que eu vim criar com mais originalidade e autenticidade, e Plutão em Aquário, que está falando quais os impactos coletivos que eu faço a partir das minhas ações, a partir das minhas escolhas, das minhas decisões, dos meus desapegos e das minhas transformações. Então é uma semana, assim, muito transitória, e aí vamos acompanhar um pouquinho o movimento da Lua para a gente conversar melhor desse arquétipo, dessa semana. Essa segunda-feira tem um movimento específico acontecendo, que é Mercúrio fazendo uma quadratura com Plutão. Talvez já desde o final de semana a gente está passando por um processo de muitas decisões que a gente às vezes estava adiando, né? Mercúrio em Touro tá ali às vezes, né? Lento, quando vem Plutão em Aquário, trazer ali, vamos, porque a sua decisão não é só sobre você, é sobre quem você impacta. Então às vezes a gente está demorando para fazer alguma coisa e isso não está impactando só a nossa vida, está impactando a vida de quem está ao nosso redor também, está impactando a vida do meio em que a gente vive. Então a gente precisa decidir, porque não é só sobre a gente. E eu vejo que às vezes a gente teve aí durante o final de semana ou nessa segunda-feira notícias muito reveladoras, mas também
conversas muito profundas, conversas muito significativas que levam a gente a refletir, a aprofundar alguns pensamentos, a sair um pouco da superfície e entrar um pouquinho mais. Na terça-feira, a energia já muda bastante o tom, porque a Lua vai entrar no signo de Sagitário. Então, ela fica cheia, continua cheia, né? Até a próxima segunda-feira. Mas às 5h34 da manhã, a Lua chega em Sagitário. Esses movimentos diários, gente, eu consigo falar muito melhor lá no grupo do WhatsApp, que é aonde eu mando áudios gratuitos todos os dias para falar, olha, gente, o céu hoje tá assim, o céu hoje tá assado, se atentem para isso, façam isso. Então, eu tenho ali um guia, uma comunidade de quase 700 pessoas que recebem isso de forma gratuita todos os dias. Então, se você ainda não faz parte do grupo, pode ter certeza, é o grupo mais útil que você vai entrar na sua vida. Me manda aqui mensagem que eu te mando o link. E aí, na terça-feira, a Lua entra no signo de Sagitário, vai até a tarde de quinta-feira, trazendo para nós uma energia de sair desse calabouço, às vezes, que o escorpião teve que entrar, se aprofundar e silenciar, às vezes observar mais, é uma coisa muito interessante dessa lua cheia pra gente perceber os sinais, nas sutilezas, aquilo que estava oculto, que só fechando os olhos a gente consegue ver com os olhos de dentro. Mas aí de terça em diante até quinta-feira a Lua está em Sagitário falando assim, beleza, eu já sei o que eu preciso mudar. Sagitário é um signo mutável, né, gente? Ainda mais com Júpiter que tá em Gêmeos nos seus últimos dias dessa temporada de 1 ano de Júpiter em Gêmeos, que tá deixando a gente doidinho das ideias, né, gente? Mas enfim, eu vejo que a gente vai sair aí desse lugar mais profundo para ir para um lugar mais expansivo no sentido de bora lançar a flecha. E é interessante que eu tenho uma analogia que eu guardo comigo muito assim, que foi uma astróloga até que usou essa metáfora, que toda flecha para ser lançada, a gente recua o outro braço. Então, às vezes, a gente precisou entrar mesmo dentro de alguma coisa pra gente ter certeza do direcionamento mais assertivo que a gente vai lançar essa flecha. Então, esse período aí de terça até quinta é um período de movimento, um período de mudança, um período de fazer mexer as coisas para que elas se movimentem na nossa vida. Porque, às vezes, gente, a gente tá também num lugar de nossa, nada acontece na minha vida, nossa, tá tudo muito empacado, nossa, eu não vejo saída. Mas, gente, é caminhando que se faz o caminho, né? Não adianta nada a gente ficar reclamando da vida, que as coisas não fluem, que a gente tá, ai, não consigo entender para onde vou, se a gente às vezes fica colocando todos os empecilhos dos e se's, ai, mas e se eu for por esse caminho e acontecer isso? Nossa, mas como que eu vou fazer caso aconteça isso? Gente, a vida, ela se forma a partir do quanto a gente manifesta os nossos movimentos. Então, por muitas vezes, né, eu como viajante da Terra e viajante do céu, viajante geográfica e viajante muito do meu mundo interno, eu vejo as coisas se formando na minha vida, porque muitas vezes eu coloco passo e o universo vai colocando no chão. Então, às vezes eu falo assim, cara, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Mas quando eu, compro uma passagem, ou eu compro aquele curso, ou eu compro... Às vezes não tenho tempo, às vezes não tenho com quem fazer, às vezes não tenho ideia, às vezes não tenho a ferramenta ainda. Mas é a partir daquele movimento que eu fiz que o universo vai entendendo o recado. É como se a gente se comunicasse com esse... Eu tô aqui dentro do carro, gente, mas eu tô vendo um céu lindíssimo e tudo se movimenta de acordo com o que a gente se movimenta. Então, às vezes, a gente fica muito, né, nos e se's, na dúvida, no como vai ser, nossa, mas e se eu conseguir, como é que eu vou dar conta daquilo, como é que... Gente, vamos só fazer, as coisas vão se ajustar da melhor forma possível para que aquilo que tá muito pulsando dentro da gente, que a gente precisa movimentar, vai dar certo. Eu, quando fiz a minha transição de carreira, eu também não sabia como é que eu ia estar 3 anos depois, se eu ia estar conseguindo manter um fluxo de agenda legal, se eu não ia. Mas assim, a gente precisa estar obstinado com a nossa vida que a gente quer criar. A gente precisa ter muita certeza de que aquilo que a gente está intuindo, de que aquilo que a gente está abraçando com muita coragem, a gente não pode abandonar o barco, a gente precisa seguir firme. E quando a gente vê que não tá dando certo, de que tá tendo muito empecilho, quais são as novas estratégias que a gente vai criar para fazer outros caminhos se abrirem? E é dando os passos. Então, assim, eu vejo que essa lua em Sagitário vem falar assim, bora botar o pé, bora fazer acontecer, porque às vezes a gente fica ali querendo tudo perfeito, querendo tudo muito organizado. E, gente, compra a passagem. Compra a passagem. Eu tô falando isso porque, obviamente, eu estou passando por um processo de um novo projeto muito importante na minha vida se concretizando. Vocês vão saber em breve. Muito em breve eu não estarei gravando mais esses vibes daqui de Minas Gerais e, enfim, sonhos muito grandes estão para se realizar aqui na minha vida.
E eu tava tanto assim, sabe? Tipo, ai, mas precisa estar aqui, preciso ter certeza da data e não sei o quê. E é óbvio que a gente precisa de planejamento e estrutura, tá, gente? Porque às vezes as pessoas olham pra minha vida e falam assim, nossa, mas a Ellie é muito corajosa, ela bota uma mochila nas costas e anda. E, gente, tá longe de ser assim, cada vez mais ainda que eu ganho mais maturidade, mais idade, vai ficando cada vez mais desafiador no sentido de ir de qualquer jeito. E que bom, porque isso tem me dado muita solidez na vida de construir coisas mais sólidas, fazer movimentos mais sólidos, mas não dá pra gente ficar ali esperando todas as estruturas ficarem perfeitas. A vida, gente, ela tem hora que tá aqui, tem hora que tá aqui, tem hora que tá aqui, tem hora que tá aqui. É igual a roda da fortuna nos arcanos maiores do tarô, né? A vida é esse ciclo, né? Que tem hora que a gente tá ali em cima, tem hora que a gente tá embaixo. E a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tá em cima. A gente não pode se acomodar. Não que a gente não precisa respeitar o nosso ritmo, né? Respeitar os nossos tempos. Mas é na hora que a gente tá ali, né? No auge, que as coisas estão fluindo, que a gente precisa aproveitar. E quando não tá, é a gente usar desses lugares incômodos para serem também, ó, impulsionadores, trampolins de que a gente quer sair desse lugar logo. Por que a gente vai ficar em lugares que estão minando a nossa energia, que estão ali incomodando, que estão machucando, sem querer sair daquilo logo? Então a gente tem uma urgência, né? A gente tem ali um fogo que tá assim, sempre muito vivo, então a gente precisa aproveitar. E a gente precisa entender, gente, de que a vida é feita desses altos e baixos. Às vezes eu atendo pessoas que estão em procura de plenitude, de felicidade. E não que a gente não mereça ser feliz, gente, mas a gente não pode eliminar a felicidade dos momentos desafiadores. Não existe viver só uma coisa ou outra. A gente está vivendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu estar com dilemas com relação à minha vida, com relação a algumas questões, não elimina também a felicidade que eu tenho de estar aqui falando com vocês e fazendo um trabalho que eu amo e de estar vivendo outras coisas em outras áreas da minha vida que estão muito satisfatórias. Então, é a gente lidar com essas dualidades, né? Com esses altos e baixos que compõem quem nós somos, né? Então eu vejo que essa lua em Sagitário até quinta-feira, ela vem falar assim, bora, é um céu de fogo. Lua em Sagitário, Marte em Leão, Netuno em Áries e logo Saturno entrando em Áries. A gente vai falar muito disso, mas a gente vai falar mais semana que vem, porque vai ser lá pelo dia 25 que o Saturno vai entrar em Áries, e vem mostrar para nós uma energia de ação, de colocar na prática tudo aquilo que a gente quer materializar. Então, por agora, a gente já aproveita, porque é um céu de fogo que vai até quinta-feira, e aí a gente vai movimentar a vida. A quinta-feira tá um pouquinho mais chatinha, mas isso eu vou falar melhor lá no grupo do WhatsApp, porque ela tá um pouquinho mais incômoda com alguns movimentos da Lua. E aí, no final da quinta-feira, às 16h57, a Lua vai chegar no signo de Capricórnio. Lua cheia em Capricórnio, gente, é pra gente estruturar, planejar, se disciplinar com relação a todas essas mudanças e transformações que a gente quer fazer. Então você precisa sentar, tirar um tempo de qualidade. Eu sei que isso depende do cenário, da realidade de cada uma de vocês, mas é importante delimitar um tempo para estruturar as coisas. Então assim, se eu quero fazer acontecer XYZ, como é que eu vou me organizar para isso? Então, de quinta, final de quinta-feira, sábado, sexta e sábado, tá uma energia muito interessante de mão na massa, de arregaçar as mangas e trabalhar por aquilo que a gente quer ver ser transformado na nossa vida. É uma energia que coloca a gente também muito na realidade das coisas. Porque às vezes a gente fica, né, a flor da pele ali com Escorpião. Sagitário também é um signo de bastante excessos, exageros, impulsos. E aí Capricórnio vem falar pra nós, beleza. Diante de tudo isso que a gente quer movimentar na nossa vida, o que é real, o que é possível, como que a gente pode fazer, o que a gente precisa se organizar primeiro, né? O que a gente precisa eliminar também, porque às vezes não vai dar pra segurar tudo, porque Capricórnio é a cabra da montanha, né, gente? Que tá escalando lá a montanha pra chegar em algum topo. E às vezes tá pesado, a gente tá carregando fardos que a gente precisa eliminar. Essa lua em Escorpião, ela vem falar de transformações no sentido de transmutação, de limpezas, é faxina pesada, gente. Porque Escorpião, pensa, Touro é um signo que acumula coisas. Então a gente tá na temporada taurina, que fala muito do armazenamento, da continuidade, daquilo que nos mantém seguros, material e emocionalmente. E aí, com essa lua em Escorpião, Escorpião vem iluminar tudo aquilo que está em excesso nesses acúmulos. Porque às vezes a gente busca obsessivamente por seguranças até mesmo exageradas na nossa vida e que
na verdade, não vão dar segurança nenhuma, gente, porque a vida é uma caixinha de surpresa, como eu falei pra vocês. Às vezes a gente pode, gente, ter tudo. Às vezes a gente tá bem financeiramente, às vezes a gente tá aqui tranquilo, com uma casa confortável, com alguma coisa que tá ali. Nossa, a gente se organizou pra tudo isso. É óbvio, a gente faz o que a gente pode. Mas daqui a pouco, gente, vem a vida e traz uma surpresa que a gente não tava esperando. Então, a gente perde algum dinheiro, ou a gente, né, alguém fala, vou precisar da sua casa, ou você vai ter que sair dessa casa, ou seu carro quebra, ou... Então, assim, por mais que a gente faça as manutenções, por mais que a gente faça ali o dever de casa de suprir essas bases que nos deixam seguros, a gente também precisa estar muito aberto para aquilo que é imprevisível, né? As coisas podem mudar, tudo pode mudar. Gente, num piscar de olhos. A gente tá aqui agora, amanhã a gente pode não estar mais. E aí a gente precisa pensar o quanto a gente está deixando de viver por conta de ficar ali se apegando a seguranças que podem sair da nossa vida a qualquer momento. Então a gente fica com essa mania de posse, de apego, de mas eu preciso. Será que você realmente precisa disso? Do que você está falando que você precisa? Será que você não está aí deixando de viver a máxima potência, de olhar para a vida com outros olhos, descobrir coisas que você ainda não descobriu, ver coisas que você ainda não viu? Então, assim, olha a dádiva que a gente tem de buscar as nossas seguranças, sim, mas também de flertar com o mistério, de flertar com o lado novo da vida. E eu vejo que esse final de semana, né, de sexta, quinta, sexta, sábado, né, que é essa lua em Capricórnio, é a gente fazer o que a gente precisa fazer, né, fazer o dever de casa, de se estruturar, mas no sábado, que o Sol vai chegar juntinho de Urano, tá aberta para, tipo assim, beleza, eu tô pronta para o que vier aí na vida, eu tô pronta para surpresas da vida e que a gente manifeste surpresas muito positivas, né, que a vida nos surpreenda com coisas boas e que a gente ali garantiu o mínimo de segurança possível, mas que a gente tá sujeito a tudo, né, então eu vejo que o final de semana pode ser bem imprevisível, tá, principalmente até o domingo, porque no domingo a lua já entra em Aquário, e Aquário é um signo, assim, disruptivo, que pensa fora das estruturas convencionais, fora da tradição, e com esse Urano, que é regente de Aquário, fazendo uma conjunção com o Sol, é como se fosse assim uma energia de a gente olhar para aquilo que centra a gente, mas a gente querer sair desse centro, viver uma vida mais excêntrica, viver uma vida que vai mais para fora da caixa. E para isso, eu tava trazendo a analogia da cabra da montanha, a gente precisa liberar esses fardos, né? A gente precisa liberar esses apegos, liberar aquilo que nos limita de enxergar outros topos, outras montanhas, outras visões, outras perspectivas de vida. A gente veio para movimentar a vida, gente. A gente não veio para ficar nos mesmos lugares e comer a mesma comida todo dia, e fazer todo dia do mesmo jeito. É óbvio que a gente precisa ter um mínimo de organização, né, da nossa rotina. A gente precisa da ordem, a gente precisa da regra, né? Capricórnio, Saturno, todos esses arquétipos trazem para nós a necessidade de organização, principalmente como sociedade, né? Imagina se não tivesse as leis, se não tivesse né, as regras, a nossa convivência, né, não seria tão... não seria possível, na verdade, né? Mas eu vejo que tem coisas, gente, que são regras impostas e que, na verdade, a gente precisa questionar se elas realmente são válidas para nós, né? A gente precisa olhar para aquilo e se investigar a vida com mais atenção, de falar assim, nossa, isso daqui é uma coisa que eu realmente quero, ou é uma coisa que falaram que era boa e que na verdade não tem a ver comigo, que falaram que eu deveria fazer assim, e quem disse que eu deveria fazer assim? Esses dias eu vou até contar pra vocês que eu não postei no Instagram, porque eu até esqueci, mas eu vi uma foto minha, era 2014 mais ou menos, 2014, 2015, eu fiz uma viagem pela Califórnia e ficaram fotos lindíssimas. Só que eu olhava assim e falava, caraca, eu tava usando umas roupas assim que até me identifico e tal, mas eu tava assim, mais peituda, com um sutiã que eu usava, com bojo, e eu olhei pra aquilo e falei assim, gente, tem nada a ver mais comigo, né? Assim, 15 anos depois, não, 10 anos depois, eu olho e falo assim, por que eu usava sutiã mesmo? Isso foi uma coisa que eu me libertei quando eu fui morar na Austrália, porque eu convivi com uma cultura de pessoas muito mais livres. Na Austrália a galera não usa chinelo, a galera não usa para ir no supermercado, para ir em restaurante. Eles são bem, assim, desprendidos dessas questões de o que a gente precisa, né, se vestir, enfim, só vivendo, assim, eu precisava trazer com mais detalhes para vocês, mas lá eu comecei a me questionar por que eu uso tchan, por que eu uso calcinha, por que eu uso isso, por que eu uso aquilo, por que eu uso maquiagem, por que... Eu comecei a me questionar de tantas coisas que até os meus 20... Quantos anos eu tinha? 25, 23, 24 eu tinha. E que eu falo, cara,
parece bobo, mas eu sou a pessoa desprovida de peito mesmo e eu não preciso de um sutiã pra ficar segurando o que eu nem tenho. Então, às vezes a gente usa coisas pra segurar coisas que a gente nem tem que segurar, né? Eu acho que é uma analogia que parece boba, mas que pode servir pra alguém aí, porque pra mim serve pra vida toda. Não é sobre sutiã, não é definitivamente sobre sutiã. Enfim, e aí, perdi até a meada aqui, gente. A gente tem essa lua em aquário no domingo que vem trazer essa irreverência pra gente fazer ali olhares muito questionadores de por que eu tô levando isso, por que eu tô carregando isso, por que eu preciso fazer desse jeito. Então, final de semana, uma caixinha de surpresas. A gente vai falar melhor lá no grupo no dia a dia. Comenta aqui pra mim aonde que você tem escorpião no seu mapa, que eu vou te dar um insight. No grau 22, principalmente, é ali que essa lua ficou cheia. E assim, gente, prestem atenção no que vem à tona aí durante a semana, o que a vida tá pedindo da gente, porque a vida tá pedindo da gente coragem pra gente mergulhar profundamente no nosso autoconhecimento, naquilo que a gente precisa olhar pra gente e falar assim, o que você quer? E, gente, quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve. E eu tenho certeza que vocês não querem qualquer coisa. Então, assim, que a gente tenha muita coragem de se investigar, que eu sei que vocês aqui já fazem isso, né? Porque isso daqui é uma ferramenta de autoconhecimento, astrologia, mas é de honrar muito essa vontade, esse desejo, esse conhecimento sobre si e colocar na ação aquilo que a gente precisa fazer a partir do descobrimento de quem nós somos. Porque não adianta nada a gente se descobrir, a gente se autoconhecer, a gente saber, mas a gente não agir para estar mais alinhado com o que a gente realmente deseja ser, tá? E é isso, meus amores, que o Vibe chegue com muito amor. Quem sentir de ter um oráculo aí pra semana, venha, porque é muito poderoso os oráculos. Tá aqui na descrição desse vídeo o formulário de inscrição. As vagas são limitadas. E a gente se fala mais na semana que vem com Vibes da Semana. Um super beijo.